Namastê, aqui é Diana Lima e agora eu quero falar com vocês sobre o tema irmãos, que é o tema para fechar aqui. Na verdade, não é com o tema dos irmãos que eu vou fechar, não. Vou falar dos irmãos e vou falar depois das pessoas intrusas que interferem no campo familiar. Então, para iniciar, um exemplo muito bacana que aconteceu comigo, quando eu iniciei mesmo a minha terapia, minha autocura, eu me lembro que a terapeuta que eu fui, ela é coach terapeuta. Aí ela falou o seguinte: Diana, se coloque no seu lugar. Um dos primeiros vídeos eu falo sobre isso. Se coloque no seu lugar. E eu sou filha caçula de 3 irmãs. Então eu sou a caçula. Mas naquele contexto eu estava tendo uma autoridade na casa. Eu tinha autoridade de fazer a lista de compras, de fazer as compras, de autoridade sobre os meus sobrinhos. Eu ia na reunião da escola dos meus sobrinhos. Então algumas pessoas até achavam que eu era a mãe deles. Então eu não estava exercendo o meu papel. Aí eu me lembro que teve um contexto que a gente foi andar no carro do meu pai, e eu fui no banco da frente. Eu sempre ia no banco da frente, a minha irmã do meio e a mais velha sempre ia no de trás. E aí um dia eu falei assim, tava eu e a minha irmã do meio, a Denise. Aí eu falei assim: não, tá errado, eu que tenho que ir pro banco de trás e você que vai pro da frente. E ela foi, e ela falou assim: não me sinto confortável aqui. Ela mesma, ela não se sentia confortável em estar numa posição que era a dela. Porque na constelação sistêmica, cada um tem o seu lugar. Quem veio primeiro, ele sempre vai ter uma preferência. Quando eu falo preferência, não é no sentido pejorativo de diminuir quem veio depois, mas é porque existe ali uma sabedoria, existe ali uma posição que é dele. Então eu, enquanto filha caçula, eu, enquanto irmã caçula, era, de uma forma simbólica, eu no banco de trás, eu na minha vida. Mas eu estava muito invasiva, inclusive, na vida das minhas irmãs. Eu apontava o dedo, eu criticava, eu dizia o que elas deviam não fazer da vida delas. E elas, em algumas coisas, elas tentavam seguir meus conselhos, em outras não. E se sentiam discriminadas por mim. Se sentiam muito julgadas por mim. Eu era um pentelho, tá, gente? Mas mudei. Tanto é que hoje eu não fico mais em cima delas. E mesmo assim, elas me pedem conselhos, mas eu procuro sempre não invadir o espaço delas e também não invadir o meu. Porque quando eu saio por aí dando conselho para todo mundo, invadindo a vida de todo mundo, o meu espaço também fica invadido. Então hoje eu tenho essa sabedoria. E elas me procuram na medida delas. Então eu tenho uma irmã que me ajudou pra caramba, minha irmã mais velha, a Daniela. Gente, assim, um alto apoio muito grande que uma deu pra outra. Uma coisa linda. E ela também ela passou por maus momentos, né? Síndrome bipolar, depressão, um marido violento. E eu sempre procurava respeitar o espaço dela. Minha vontade era falar assim: moço, larga esse homem. Sabe, minha vontade era falar: larga esse cara não vale nada, você merece coisa melhor. Então eu tinha aquela vontade de pressionar ela. Mas eu falei assim: não vou fazer isso. Eu vou respeitar o momento dela. Então eu cheguei a fazer teta healing nela, mas por sermos irmãs, houve um momento que eu já não conseguia mais. O meu corpo dizia não, não, porque ela precisava ter a cura dela. Porque quando a gente é irmã, quando a gente é parente, e eu vou fazer a cura na outra pessoa, chega num certo ponto que eu não consigo ir mais. É igual eu consigo ir em alguém que não é meu parente. Então chegou um momento que eu falei: não, Dani, eu não consigo mais. Mas mesmo assim eu ainda fazia leituras de carta para ela. Ela que vinha pedir, não era eu invadindo o espaço dela. Então ficou algo muito bacana. Houve um respeito ali que antes não havia, porque eu invadia o espaço dela. Eu incomodava, eu era chata. E aquilo estava trazendo bloqueio na minha vida, porque eu não estava sabendo me colocar no meu lugar. Quando eu vi qual era o meu lugar de filha caçula, de irmã caçula, eu parei de exercer o papel de mãe dos meus sobrinhos e comecei a ser tia. Você que é tia, você só pode entrar na postura de mãe se seus irmãos falecerem ou abandonarem a criança e entregar para você. Então tem que ser uma coisa completa. Caso contrário, você é tia. E fique no lugar de tia. E não era o meu caso. Eu estava numa postura da minha mãe mesmo, porque eu tinha autoridade na minha família. Eu tinha autoridade sobre meu pai, autoridade sobre a minha mãe, sobre as minhas irmãs, sobre os meus sobrinhos. E essa autoridade eu tive que tirar de mim.
porque senão eu não ia conseguir ir para a vida. Porque na vida as pessoas não iam obedecer a mim igual as pessoas da minha casa estavam obedecendo. Então eu precisei aos poucos abrindo mão disso. Aos poucos eu fui saindo da casa dos meus pais. Eu falo assim, aos poucos, porque primeiro eu fui pra uma kitnetzinha, que era deles mesmo. O povo até riu um pouco, mas como eu já sabia de energia, eu já tinha esse conhecimento, eu sabia que era um passo importante. Depois eu mudei pra casa da minha irmã, e agora eu tô aqui em Goiânia, que sempre foi meu sonho morar em Goiânia. Eu gosto muito dessa cidade. Na verdade, antes eu não sabia o que eu gostava, mas hoje que eu tô aqui eu gosto. Eu sou apaixonada por Goiânia. Mas foi uma conquista que eu precisei fazer aos poucos e me colocando no meu lugar. No lugar de irmã caçula. E aí, antes de fazer esse vídeo, eu coletei informação de algumas meninas, de algumas clientes minhas, sobre como que elas se relacionam com os irmãos. E veio duas respostas paralelas. Umas diziam, eu sempre me senti discriminada. Então é porque ela era filha do primeiro casamento, ou era filha da amante, ou simplesmente se sentiu discriminada, ou era muito explosiva e aí a mãe não soube lidar. Não explosiva, mas uma personalidade forte. E a mãe não soube lidar, então como forma de controle, ela ficava comparando, falando assim, olha lá como seus irmãos são bonzinhos, como seus irmãos são isso, são aquilo, e você não. Então teve esse lado de se sentir diminuído, discriminado. Eu tive uma cliente mesmo que a mãe dizia, seus irmãos vão formar, vão ter diploma e você é a única que não vai ter. E acabou que isso aconteceu. Os irmãos formaram, tiveram diplomas, mas ela não teve. Só que ela era uma pessoa uma pessoa muito forte, uma pessoa muito determinada. E mesmo sem diploma, ela conseguiu conquistar uma prosperidade, conseguiu conquistar a vida dela. Então, e hoje ela está trabalhando como terapeuta, mas ela ainda tem as dores. Hoje ela se sente culpada por ter conseguido vencer. E hoje ela está trabalhando esse sentimento de culpa e de raiva, porque mesmo tendo sucesso, ela não conquistou o amor da mãe. Mas essa questão a gente já falou antes, sobre não ter o amor da mãe. E do outro lado, já teve uma história oposta, que foram dos que ganharam a preferência, né? Tiveram mais oportunidades do que os irmãos, tiveram mais preferência. É aqueles em que foram os únicos que estudaram. Ah, na minha família eu fui o único que estudou, na minha família eu fui o único que teve um emprego bom, na minha família eu sou a única que conseguiu isso, na minha família eu sou a única que conseguiu estabilidade emocional e sair de perto dos pais. E isso gera um sentimento de culpa. E culpa, como a gente viu, bloqueia, traz bloqueios no chakra sexual e vai trazer bloqueios em você se colocar na vida. Então a gente vai trazer esse exercício agora para você se colocar no seu lugar de irmão e tirar a responsabilidade, tanto você colocar no seu lugar de irmão, tirar a sua responsabilidade de curar os seus irmãos e também o sentimento de inferioridade. Lembra, você não tem que curar seus irmãos, tá bom? Você não é arrogante e metido porque conseguiu algo que seus irmãos não conseguiram. Pode ir em paz. E se você tem esse sentimento, é porque você também vai ter esse sentimento com relação a outras pessoas. Segundo, você não tem que se sentir ressentido porque o seu irmão ou sua irmã conquistou algo que você ainda não conquistou. Você pode aprender. E se esse irmão te discrimina, te diminui, é porque tem algum problema ali nele que ele tem que resolver. E em você para perceber o porquê que esse olhar de julgamento te afeta, tá ok? Então vamos lá. Quero que vocês... É o seguinte, eu vou deixar esse vídeo muito grande não. Vou fechar ele aqui e vou fazer um com os exercícios, com Theta Healing, ok? Beijo!